10 a 12. Antes de ler o texto, queridos, vamos dar uma olhadinha para mim aqui. Essa mensagem nasceu no meu coração por uma percepção. Sabemos que nós sempre travamos batalhas espirituais. Todo cristão, todo aquele que deseja fazer a vontade do Senhor, trava uma batalha no mundo, no reino espiritual. Mas existem muitas informações que são passadas sobre esse tema, que em muitas ocasiões não tem base na palavra de Deus. São informações baseadas apenas em achismos, em experiências, e percebendo as batalhas que muitos estão travando no meio do povo de Deus, Deus colocou no meu coração conversar, falar um pouco sobre esse tema, para que nós estejamos melhor preparados para enfrentar essa batalha diariamente. O propósito aqui, queridos, não é exaltar o maligno, jamais. O único que é exaltado nesse lugar é o Senhor Jesus Cristo, amém? Isso fique bem claro no nosso coração. O único que é exaltado, o único que tem cartaz, que tem vez nesse lugar é o Senhor Jesus. Mas nós não podemos negligenciar, brincar, achando que nós temos um inimigo que já está vencido. Vencido está, mas nós estamos ainda nesse mundo travando essa batalha diariamente. Então nós precisamos estar preparados para essa batalha espiritual. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12. Você pode, fique de pé comigo. Efésios 6, 10 a 12 tem sido o texto base, porque o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Éfeso, ele declara: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra o patrão, contra aquela vizinha, mas a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Teu povo veio nesse lugar, Teu povo que nos acompanha pela internet, Senhor, anseia por uma palavra que venha do Teu coração, Senhor. Uma palavra que seja Tua para as nossas vidas nessa noite. Pai, eu creio que todos aqui vivenciam essa realidade da batalha espiritual, da luta contra as forças das trevas. Prepara-nos, ó Deus, capacita-nos, Senhor, a cada dia para essa batalha, para usarmos as armas certas, para sermos vitoriosos nessa batalha, Senhor. Ser conosco, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos vencer, fazendo a Tua vontade, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Então, o texto é claríssimo em afirmar que a nossa luta não é contra seres humanos, gente, seres de carne e osso como nós, mas contra as forças espirituais das trevas. E nós precisamos estar preparados, estar firmes contra as astutas ciladas do maligno, do diabo. Então, só para completar
desse raciocínio, nós estávamos falando na semana passada. Eu falava no domingo passado que o inimigo, ou o império das trevas, se utiliza de 4 estratégias fundamentais para tentar nos paralisar os filhos de Deus, paralisar todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Depois eu vou entregar esse resuminho para você, com todas as referências bíblicas, mas isso foi falado semana passada, mas eu vou entregar no final o resumo de tudo que for falado sobre esse tema. E tem também a gravação no YouTube, não é isso? No YouTube, beleza, então você pode ouvir. Então a primeira estratégia, quem se lembra? Isso mesmo, isso, muita gente querendo falar. Jejum e oração. Isso, exatamente. Jejum e oração. Intimidação, muito bem. O professor fica feliz assim. Intimidação. A segunda estratégia, contaminação. Terceira estratégia, distração. Então falamos semana passada sobre essas estratégias que as trevas, que o maligno utiliza contra nós, contra a igreja. Intimidação, contaminação, distração. E para fechar essa parte, hoje nós vamos falar sobre a 4ª estratégia, que é a dúvida. A estratégia da dúvida. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Abra comigo, lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, livro das origens, capítulo 3, versículo 1. Ô Léo, no final do culto queria dar uma palavrinha contigo, tá? 30 segundos só. Gênesis 3, versículo 1. Todos nós conhecemos essa passagem de Cole salteado. Primeiro casal no jardim do Éden. Éden significa lugar de delícias, um lugar de uma natureza perfeita, exuberante, um lugar onde Deus se encontrava com o homem toda a viração do dia, toda a tarde, e o homem tinha acesso a tudo que existia no jardim. O homem poderia usufruir de tudo que estava no jardim. Só existia uma restrição. Eles só não poderiam tocar e comer o fruto de uma árvore. E aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, nós temos, ou melhor, até o versículo 8, nós temos o relato da queda do homem. O pecado entra no mundo através dessa atitude do primeiro casal. E diz aqui o primeiro versículo: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Aí alguns falam, isso é simbólico, não é real, não é literal, é simbólico. Mas a serpente aqui, querido, representa, é um animal. Alguns consideram a serpente como uma representação apenas. Eu creio que era de fato um animal serpente sendo usada pelo diabo, pelo maligno. E diz o texto então, e ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem,
seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer. Deus deu essa instrução para Adão e a sua esposa Eva, para que eles não comessem, não tocassem. Mas percebam a serpente, Eva dando ouvidos à conversa fiada da serpente. A serpente começa a distorcer aquilo que era o propósito de Deus. Deus disse que eles morreriam, mas ela agora diz: não, é certo que vocês não morrerão. Não vai acontecer nada disso, não é bem assim. Deus disse isso, mas não é bem assim. Versículo 6. Isso. Aí no 4, no 5 ele diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então Deus não estava preocupado com o homem. Deus não queria que eles comessem, porque senão seus olhos se abririam e eles seriam conhecedores do bem e do mal, como Deus. Ou seja, esse Deus não é tão bom assim não. Esse Deus está fazendo isso para que vocês não sejam tão conhecedores das coisas quanto Ele. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando sobrava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Repare, queridos, Deus, com o seu cuidado e seu amor, Ele sabia que Ele deu a instrução para que eles poderiam comer de tudo, poderiam usufruir de tudo que estava no jardim, tudo. Só existia uma restrição. Só tinha uma restrição: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, quando começa a travar esse diálogo com Eva, ela começa a distorcer a verdade. Ela começa a trazer informações que não eram verdadeiras a respeito de Deus. Ela diz: não, é certo que vocês não morrerão. Ou seja, Deus está mentindo, não é nada disso. E ela continua nessa argumentação até que o fruto daquela árvore, que era de uma aparência que atraía o desejo de Eva, e ela vai, come desse fruto e dá ao seu marido. Seus olhos são abertos, e eles, que nunca tiveram vergonha de estarem nus, sentiram vergonha, se cobriram e se esconderam da presença de Deus. Deus pergunta: onde você está? Obviamente que Deus sabia. Deus é onisciente. Deus sabia onde estava o homem, mas Deus queria que eles se apresentassem. O pecado nos faz querer nos afastarmos de Deus, nos escondermos da presença de Deus. E foi isso que eles fizeram. Então, queridos, a dúvida é algo que o maligno usa o tempo todo. Você se lembra lá na tentação de Jesus, lá no deserto, o maligno usou a palavra de Deus de maneira distorcida para conduzir Jesus ao erro. Você pode abrir comigo aqui na minha listagem aqui de texto, mas vamos abrir lá, Evangelho de Mateus, capítulo 4.
Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito, interessante, é o Espírito Santo, que leva Jesus ao deserto para ser tentado. Interessante isso. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito levou Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: olha a dúvida, se és o Filho de Deus, olha a dúvida, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele queria forçar uma barra para que Jesus, de uma forma Spielbergiana, fizesse ali uma demonstração de poder, mostrasse que ele era poderoso. Se és, ou seja, prova que tu és o Filho de Deus. Se de fato tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus vence o maligno pela palavra. Qual é a resposta que ele dá? Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, mais uma vez a dúvida: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha quem está citando as escrituras agora. É Jesus? Não, é o maligno. Pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Cita o Salmo 91. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor o teu Deus, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Repare que a dúvida é algo que faz parte da estratégia das trevas contra as nossas vidas. Colocar em dúvida. E colocar em dúvida o quê? Ele tenta colocar em dúvida ou fazermos colocar em dúvida, em primeiro lugar, a existência de Deus. Em segundo lugar, o poder de Deus. Em terceiro lugar, o amor de Deus. Em quarto lugar, a palavra de Deus. O maligno tenta nos fazer, em alguns momentos da nossa vida, de adversidades, talvez você esteja passando, você coloca em dúvida, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo que Deus é real, que Ele é poderoso, colocar em dúvida: será que de fato Deus existe, que Ele de fato é um Deus real, verdadeiro, que comanda todas as coisas? Talvez você tenha passado por essa fase, mas vem a outra fase. Não, Deus de fato existe, mas será que Ele é o Todo-Poderoso? Será que não existe nenhum outro poder no universo que seja semelhante ou maior que o dele? Talvez você já tenha passado por essa fase, mas vem a fase da dúvida sobre o amor de Deus. Quantas pessoas, quando passam por adversidades, quando tem perdas na sua vida, quando perdem um ente querido, ou quando passam por uma tragédia, qualquer outra tragédia pessoal, não começam no seu coração a questionar o amor de Deus? Se Deus me ama, se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que eu passasse por essa situação? São estratégias que o maligno usa contra nós. E colocar em dúvida a palavra de Deus o tempo todo, querido. Talvez você já deva ter passado por situações em que alguém se aproxima de você vendo uma situação, uma dificuldade que você está passando, e vem com um
conselho, vem com uma direção para você. Olha, e você diz: não, mas eu sou cristão, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz isso, eu não posso agir dessa maneira. Não é isso que a Bíblia diz. E alguém questiona: mas que é isso? A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Foram homens de carne e osso como eu e você que escreveram essa palavra. Você tem que ficar tão bitolado, tão focado nessa palavra. Querido, essa é a palavra inspirada por Deus. Essa é a voz de Deus para as nossas vidas. É uma palavra totalmente inspirada pelo Senhor, digna, como diz a própria palavra, de toda aceitação. Ela é a regra, a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática diariamente. Precisamos ser governados pela palavra, mas o tempo todo. Os valores dessa palavra, os ensinamentos dessa palavra são colocados em dúvida. O maligno usa essa estratégia contra nós. Amém, gente? Precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar ligados nisso, para não negociarmos, para não permitirmos que a dúvida entre no nosso coração. E agora, caminhando mais um pouquinho, a pergunta é: como vencer? Como vencer essa batalha? Deus é infinitamente maior do que todas as coisas, do que qualquer outro poder no universo, mas nós somos pequenos, nós somos limitados. Como vencer a batalha espiritual? Primeira coisa, Tiago capítulo 4, versículo 7, abra comigo. Tranquilo, só rinite. Só rinite. Tiago capítulo 4, versículo 7. Princípios da palavra de Deus para o cristão vencer essa batalha contra as trevas. Primeiro princípio, parece, a gente quer ouvir uma coisa assim mais, vamos dizer assim, mais interessante, mas o primeiro princípio é tão óbvio que a gente às vezes até despreza. Primeiro princípio, para nós vencermos toda a batalha contra as trevas, contra as forças do maligno, individualmente, como igreja do Senhor, está aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês ou de vós. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O que é submeter-se a Deus? Submetam-se a Deus. Submeter-se a Deus, e o primeiro princípio é o princípio da obediência a Deus. Não há como vencermos a batalha espiritual, não há como vencermos essa batalha diária contra as forças das trevas que tentam nos destruir, que tentam nos paralisar, que tentam impedir que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, na vida da igreja.
fiel a um cristão que busca viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Aquele que busca ser fiel à palavra, que busca viver a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, esse é um problema no mundo espiritual. Então, por que Jesus? Você se lembra quando Jesus chegou em vários lugares, os espíritos vinham até ele? Os espíritos vinham gritando e perguntando: você já veio nos atormentar? Em várias passagens, lá no Gadareno, quando ele chega na região de Gadara, aquele homem vem ao encontro. Você já veio nos atormentar? Porque Jesus era um homem 100% obediente à vontade do Pai, era um homem 100% obediente à vontade de Deus, o Pai. Por isso acontece. Paulo, quando vai expulsar os demônios, o demônio nós vamos ver aqui, e no texto, daqui a pouquinho nós vamos abrir de Atos capítulo 16, ele é reconhecido também. Mas vamos lá, Tiago 4,7. Submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Fala para quem está do seu lado, por favor. Não precisa tocar, não precisa tirar a máscara, você pode falar. Olhe nos olhos de alguém e fale assim para ele: o inimigo sabe que não pode vencer um cristão obediente ao Senhor. Amém? O inimigo sabe disso. Por que ele sabe disso? Por quais motivos? Em primeiro lugar, o cristão obediente ao Senhor, esse tem autoridade para resisti-lo. Alguém obediente ao Senhor, alguém alinhado com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor, esse tem autoridade para resisti-lo. Submetam-se, portanto, a Deus e resistam ao diabo. Esse que se submete a Deus, esse que obedece a Deus, tem autoridade para resisti-lo. O que significa autoridade, gente? Autoridade significa poder conferido. Autoridade significa poder conferido. Esse exemplo, vários pregadores já deram, mas eu vou usar esse exemplo. Imagine um policial militar, fardado, chega lá no meio de uma avenida, os carros estão vindo, caminhões, ele lá com apito, e aquele homem apita e o trânsito para. O caminhão é maior que ele, o carro é maior que ele, quer passar por cima. Mas ele fardado ou com o uniforme da guarda municipal, ao apitar ali, o trânsito para. Porque existe não é por ele ser humano, pequeno, não é ele que faz aquele trânsito parar com o seu apito. É o poder que está sobre ele. Ele representa ali o Estado. Ele representa ali o Estado. Então ele está em nome do Estado, representando o Estado, seja o guarda municipal, seja o policial, e ele apita, levanta a mão e o trânsito para. É um poder que foi conferido a ele para fazer aquilo. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, mas Cristo nos deu essa autoridade. Cristo nos revestiu dessa autoridade para resistir às forças das trevas. É poder conferido, ou seja, o poder não é nosso, o poder de Deus foi conferido a cada um dos seus filhos. Você pode dizer amém por isso? É poder conferido, é poder que não é teu, mas que foi conferido a você e a mim pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que venceu o maligno, que o expôs publicamente ao desprezo, que o venceu na cruz do Calvário. Então é poder conferido aos filhos de Deus. Então um cristão obediente a Deus, um cristão que busca obedecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, esse tem autoridade para resisti-lo, para dizer para dizer: você não tem poder sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, você não tem poder, você não pode, porque eu pertenço
Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Amém, gente? Ele tenta nos afrontar. Ele tenta dizer que vai fazer e acontecer. Mas se somos do Senhor, a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. E tudo que é meu, a minha família, a minha casa, estão debaixo das poderosas mãos de Deus. Amém? Você tem autoridade para resisti-lo, se você busca viver uma vida de obediência ao Senhor. Segundo, então, o inimigo sabe que não pode vencer um cristão obediente ao Senhor. Primeiro, porque esse tem autoridade para resistir. Segundo, porque a esse Deus se revela de uma maneira mais profunda. Está escrito isso aonde, pastor Adriano? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Volte comigo, você está em Tiago. Volte lá no Evangelho de João 14, 21. Então ele sabe que não pode vencer um cristão obediente, também porque a esse Deus se revela de uma maneira mais profunda. João 14, 21. Olha o que está escrito aí. O que está escrito aí? Você pode ler em voz alta? Isso. Então não é coisa da cabeça do pastor Adriano, não. A esse Deus se revela mais profundamente ao obediente. Sim, o próprio Senhor Jesus disse aqui: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece e lhes guarda, esse é o que me ama. Então, a primeira coisa, saindo até um pouquinho da mensagem, todo mundo diz que ama a Deus. Eu amo a Deus, Deus é meu Deus do céu. E o Flamengo na terra. Misericórdia. Flamengo na terra. Por sinal, ontem eu fiquei triste, mas tudo bem. Isso acontece. 4-0 na semana que vem. Tudo bem. O Jefferson até sorriu aqui. Amém, Jesus. Desculpa o pastor. Perdi o texto. Olha que absurdo. Fiquei emocionado porque eu pensei no Flamengo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, lhes guarda, esse é o que me ama. Então quem ama a Deus é quem o obedece. Amém? Amém. Quem ama verdadeiramente a Deus é quem obedece. Aquele que me ama será amado por meu Pai, Deus Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quanto mais obediente eu sou, quanto mais eu busco viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, mais Cristo se revela, se manifesta na minha vida. Amém, gente? Mais Cristo se manifesta, se revela, se mostra na minha vida. E isso é algo que incomoda as trevas. Alguém que tem conhecimento de Deus, alguém que tem intimidade com Deus. Terceira preocupação das trevas para o obediente é porque ao obediente, Satanás não tem base legal para acusá-lo. O que é isso? Apocalipse capítulo 12, versículo 9.
Apocalipse 12, 9. Eu falei 9? Não, é Apocalipse 12, 9 e 10. Versículo 9 e 10. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora quem? Foi lançado fora quem? O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, o quê? Dia e noite. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Acusa de quê? Qual é a acusação que ele faz dos irmãos, dos cristãos, dia e noite? Diante de Deus. Os acusa de quê? Quando eu era pequeno, não lá em Babacena, mas lá em Nova Iguaçu, eu tinha um primo de criação, ele era um fofoqueiro. Fofoqueiro. E a gente fazia besteira. Eu era meio problemático quando era criança, fazia umas coisas assim absurdas. E tudo que eu fazia de errado, todas as traquinagens que eu fazia de criança, ele dizia: vou contar para sua mãe, vou dizer para ela que você fez isso e tal. E eu tinha medo, eu falava: cara, eu não faço isso não, se você contar para ela me arrependa. E aí ele crescia. Qualquer coisa que eu fizesse, ele dizia: vou contar para sua mãe, ela vai saber o que você fez. Eu ficava na mão dele. Caramba, esse cara contar, eu estou ferrado. Minha mãe, eu vi no Dia das Mães umas mensagens que o pessoal fala das havaianas, assim, sendo jogadas. Minha mãe, aquilo não era de Deus não, minha mãe era boa de mira. Eu não sei, hoje ela enxerga pouquinho, mas naquela época, onde ela tivesse, ela jogava, mirava um negócio ali e acertava. A escovinha, uma escova que ela tinha de lavar roupa, ela pegava e acertava. Eu falei: meu Deus, mãe arruma. Terrível. E esse primo, ele era aquele que estava sempre dizendo que ia contar para ela: vou falar para tua mãe o que você fez. Até que um dia eu me rebelei e falei: então tá bom, vai lá e conta. Conta tudo mesmo. Eu já não aguentava mais ser escravizado por ele. Conta tudo, conta até o que eu fiz. Aí acabou. Aí perdeu a graça, porque ele viu que eu perdi o medo. Satanás nos acusa diante do nosso Deus pelos nossos pecados, queridos. Ele nos acusa diante de Deus dizendo: quem é o Adriano que prega, que se levanta para pregar, para ensinar, para orar, se ele fez isso, aquilo outro? Ele tem uma base legal para me acusar, que são os meus pecados. Quando eu não peco, ele não tem essa base. Mas nós somos pecadores, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas qual é a saída para o cristão? A confissão, o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando eu peco, e eu de coração me arrependo diante de Deus e vou para os pés do Senhor e confesso a Deus os meus pecados, pedindo a Ele forças para não cair novamente, para não errar novamente. Quando o meu inimigo vai me acusar, ele toma a porta na cara, porque Deus diz: o meu filho já se reconciliou comigo, o meu filho já se retratou comigo, não há acusação contra ele, meu filho está perdoado. Amém? Então há essa batalha, há um processo constantemente de acusação do maligno contra as nossas vidas, usando como base os nossos pecados, usando como base as nossas falhas, mas ainda que pequenos, nós temos um advogado junto ao Pai. Amém, gente? Então isso é fundamental, que nós tenhamos esse entendimento, buscarmos viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra,
cristão obediente é um cristão que tem autoridade para resistir às trevas. Amém? Amém, gente? E eu vou parar aqui, porque já são 7h32. Você fala muito. E vou parar aqui. Tenho que parar aqui. Gostaria de falar até as 10h30. Amém. Mas eu vou parar aqui. Eu quero só terminar dizendo uma coisa. Não tenha medo do maligno. Diante de Deus ele é apenas um rato com um megafone. É apenas um ratinho com um megafone diante de Deus. Faz muito barulho, mas não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. Mas ao mesmo tempo, não subestime o poder das trevas. Ao mesmo tempo que ele é pequeno diante de Deus, não subestime o poder das trevas. Esteja atento, esteja vigilante, esteja constantemente em oração, buscando a Deus, buscando ser obediente ao Senhor, para que ele não possa resistir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele terá que fugir de você. Amém? São muitas investidas, filhos, contra famílias, contra a nossa vida pessoal, contra a igreja de Cristo. Mas se nós estivermos alinhados com o Senhor, se nós estivermos em plena comunhão com Deus, vivendo uma vida cristã, deixa eu falar o português rasgado. Cristão meia boca, cristão que vive uma vida só, sabe, aquele que domingo bota aquela capa de santidade, aleluia. A auréola de crente busca lá no armário aquela roupa de santo para estar na casa de Deus, aquela cara de santo. Vocês fazem uma cara de santo, legal. Isso não impressiona a Deus nem o maligno. Isso não impressiona a Deus. Cara de santo, linguagem, sabe aquela, o evangeliquez, aquela linguagem de crente, oh, aleluia. Sabe, tem gente que diz aleluia em tudo. Eu tenho até medo desse pessoal. Esse pessoal muito santo, já viu? Como é esse pessoal muito santo? Super santo, aleluia. Tá. Meu Deus, eu tenho até medo. Deus conhece o que está dentro. Deus conhece o que está no nosso coração. Mas ele não sabe o que está dentro, mas ele vê, ele observa as nossas práticas, o que nós fazemos, como nós conduzimos a nossa vida, como nós tratamos os outros, como a nossa vida é de maneira prática. Ele nos observa. Então, carinha bonita, discurso bonito, cara de crente, colarinho de pastor, isso não impressiona nem a Deus, nem as trevas. Agora, quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis, aí o papo é diferente. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Vamos nos colocar de pé. Quantos têm sentido nitidamente nesses dias? Todos nós estamos vivendo e viveremos até que Cristo nos chame, ou Ele volte, ou chame a nossa senha. Nós viveremos essa batalha. Mas quantos estão sentindo uma batalha, coisa intensa, pesada nesses dias? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu quero orar por todos, mas em especial por você, que tem vivido isso, que tem enfrentado isso. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite na tua casa, pela tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra que é como, oh Deus, o martelo que esmiuça a rocha, que esmiuça a penha, Senhor.
Tua palavra, Senhor, tem falado ao nosso coração. Mas o Senhor tem colocado no meu coração falar sobre esse tema. Por ver no meio do teu povo pessoas travando grandes batalhas. Eu te peço, Senhor, abra o nosso entendimento. Não para vivemos com medo das trevas, jamais. Não para darmos cartaz às trevas, jamais. Para estarmos atentos, vencendo essa batalha a cada dia. Mas seja em relação à nossa vida pessoal, seja em relação à nossa família, à igreja, guarda o teu povo, Senhor. Ensina o teu povo, capacita o teu povo, Senhor, a vencer essa batalha a cada dia, Senhor, com as tuas armas, com as armas espirituais, Senhor. E a primeira delas é a obediência ao Senhor, ao simples. Mas fundamental nas nossas vidas que obedeçamos ao Senhor, que cumpramos, vivamos a tua palavra. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, para vencermos um inimigo que não é eterno, que não é o Todo-Poderoso, mas que tem poder, sim, ainda que limitado, que é mais forte que nós, sim. Mas nós estamos contigo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é pelo seu povo, quem será contra? Se o Senhor é pela nossa família, quem será contra, Senhor? Pai, em especial esses que levantaram as mãos, ajuda os teus filhos, dê autoridade, dê discernimento, ajuda os teus filhos a entenderem a dinâmica dessa luta, e serem vitoriosos, serem capacitados a cada dia, a não baixarem a guarda, a não negligenciarem a força do inimigo, e serem vitoriosos pelo poder do teu nome. Aqueles que são do Senhor, maligno não toca. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Leva teu povo em paz, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Nos conceda uma semana de paz, uma semana de grandes bênçãos, Senhor. No nome de Jesus, guarda o teu povo, Senhor. Proteja, acampa os teus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa família. Que seja a tua mão de graça, de poder sobre as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus nesta noite. Ele é digno, Ele é vencedor. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada para a paz de Cristo. Quinta-feira estaremos aqui às 19h30. Quem nos visitou, seja sempre bem-vindo. Vai com Deus.